Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais um programa do Meeting Office, direto aqui do Orclab, com o patrocínio da Cavalete. Eu sou o Gumar Carvalho, estou aqui com Luiz Onaga, tudo bem? Tudo bem. Um belo blazer, hein? Muito obrigado. Parabéns. E com a Fernanda, nossa convidada especial de hoje, Fernanda da Cito Arquitetura. Fernanda, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigada. E eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da Cito também. Tá joia. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, sempre acompanho colegas e profissionais que eu admiro, né, aqui nessas entrevistas, então, prazer. Bom, eu sou formada pelo Mackenzie em arquitetura, me formei final de 2001, então são aí 24 anos de carreira profissional. E já lá na faculdade eu comecei a trabalhar fazer estágio em escritório de interiores corporativo, né? Então, na faculdade que eu descobri esse nicho, também trabalhei com algumas outras coisas na época, mas foi o que eu acabei seguindo e é o que permeou assim toda a minha carreira. Eu estudei em Barcelona um período depois de formado, 3 meses, depois voltei, fiz mais algumas coisas e em 2006 eu fui trabalhar com Dante Della Mana, escritório, e foi lá que eu fiquei 14 anos e que foi muito assim formativo, sabe? Foi muito o que moldou muito a forma que eu trabalho e eu acho que a forma que eu atuo hoje. E o escritório passou por muitas fases, né? E foram muitos projetos, muitas empresas, e junto com o Antônio Mantovani, foi o DMAM, e depois de um tempo a formação da Pitá, quando o Dante se aposenta, e eu passei por esse processo, né, da empresa se formando, mas em 2020 eu saí, foi quando eu comecei com a Cito Arquitetura, e então aí já são 5, quase 6 anos, né? E foi um momento que eu comecei a flexibilizar mais meu trabalho, fiz residencial, clínica, comercial, eu abri um pouco mais, e que foi importante também, né, esse momento assim para mim. Fiz muitas parcerias também com outros colegas e arquitetos, e aí, mas os escritórios sempre foram assim o carro-chefe, sempre foi o que moldou assim meu trajeto, né? Mas eu acho que é importante a gente também ter esse olhar para as outras áreas quando a gente consegue trazer, né, um pouco do que é o residencial, do que é comercial, hotelaria para o ambiente de trabalho. Acho que a gente sempre agrega e traz coisas interessantes, né? E você montou no meio da pandemia, né? Foi aquele momento que, né, a gente divide, né, a vida. Então foi bem lá naquele início, eu ainda saí com parceria, né, com a Pitá, e aí com o tempo aí fui caminhando. Quanto tempo, né, você ficou na Pitá? Foram 14 anos ao todo. Os 14 anos na Pitá. Isso. Então tá, contando com o Dante antes. Isso, certo. Justamente. Teve algum projeto emblemático que você possa contar pra gente? Eu acho que não precisa citar o nome se não quiser, mas contar um case que seja interessante. Não, foram assim muitos projetos que marcaram fases diferentes. Eu acho que eu tive esse privilégio de poder participar e, enfim, mas projetos que assim de reestruturar as empresas, da gente poder fazer entrevistas e montar qual é a sinergia entre as áreas, como fazer aquilo acontecer, muitas vezes em prédio, monousuário, isso tudo me trouxe muita vivência e algo assim muito positivo que eu procuro, né, trazer para os meus projetos de hoje em dia, né? Então
diversos projetos de fases diferentes que eu acho que foram marcando. Mas o briefing era construído junto com o cliente. Junto com o cliente. E sempre tive essa participação ali do início, né, dessa construção do programa com o cliente e de acompanhar a obra e a entrega final. Então, acho que eu sempre fiz esse trajeto completo e que me deu muita vivência nessa área, né? Quais são os principais movimentos que houveram no projeto da época que você começou para agora, que você pode explicar para a gente? Isso é bem bacana, porque quando a gente vê esse movimento do design, né, de interiores, eu acho que no corporativo ele é muito ligado à tecnologia, né? Então, eu trabalhei com aquelas mesas em L, com biombos, que era, nossa, modular e flexível, né? Hoje a gente pensa, né? Mas, enfim, que aí, e também era muito ligado àquela máquina grande que a gente tinha, né? Que acomodar, e que aí, com o tempo, passou para as plataformas, já o uso de notebooks, já o pessoal fechar e tirar, as mesas puderam ser mais, não ser tão fixas, e hoje em dia já nem é mais fixo mais, né? E agora a tecnologia evoluindo, agora com o celular, né, a importância desses espaços, que às vezes você só precisa do celular para conversar com alguém, para responder uma coisa, e você pode estar num ambiente mais confortável. Então, até o sentido da flexibilidade mudou, né? O significado, né, foi mudando com o tempo, e isso é muito, muito interessante. Hoje a gente vive aí um outro momento, né, que estamos, né, de atualização total, né? De atualização e vai de se mudando adaptando cada vez mais, né? Isso. E você vê, assim, uma solicitação maior por parte das empresas de ter mais esses espaços colaborativos, ou passou essa fase e agora está tentando reduzir um pouco, ter um pouquinho mais de equilíbrio entre o que é comum, o colaborativo, com uma área que dê mais privacidade? Tem alguma mudança nesse sentido? Eu vejo assim que a importância desses espaços, eles já foram colocados, né? Eu acho que a importância do café, a gente já sabe que é um espaço que é de trabalho, que as pessoas vão ali e pessoas se encontram e dali geram projetos, é importante para a empresa, né? E eu também acho que isso do ambiente aberto, que agora a gente está no movimento de voltar, muita gente voltando ao presencial, né? Então, alguns escritórios estão ali nos seus espaços tentando aumentar mesas e tal, mas as pessoas no ambiente aberto, elas precisam muito desses outros espaços de privacidade. Então, as salas de foco, salas de reuniões de time, menores, isso tudo é de uma importância muito grande, porque por mais que ficou muito claro da importância do escritório para o encontro, a gente precisa da privacidade, da concentração em muitas etapas, né, do nosso dia, né? Não é o dia inteiro, mas a gente tem, então, isso continua muito, muito importante, sim, né? Eu acho que, e agora com o pessoal voltando, eu acredito que ainda mais, né? A acústica, as opções, né, de ambientes para o trabalho. Né? Você falou do café, eu adoro perguntar sobre café, né? Que assim, pode faltar o presidente da empresa, mas se a tia do café faltar, todo mundo sente falta, né? Sente falta, né? sente Tem falta. isso. E essa área, então, agora está revigorada, né? Sim, eu acho que ela vem com essa... É um ambiente para trabalho também, um ambiente de café, onde você encontra, dialoga com os seus parceiros e talvez de lá saiam as melhores soluções do que se você tiver no computador ou na mesa. E você leva o cliente também, né? Você leva o cliente para conhecer a empresa, para o café, tem isso. O cliente também, né? Sim, com certeza, com certeza. E bom, uma coisa que eu acho, desde que eu comecei, né, assim, eu tive assim muita preocupação pensando no mundo hoje, para onde a gente, né, caminha.
de me aprofundar mais nas questões de sustentabilidade. Então, isso é algo que tem sido muito presente para mim, de trazer para o escritório, para os processos, de como construir de forma mais sustentável. Qual é o papel de nós, arquitetos de interiores, nessa economia de baixo carbono que a gente tem hoje. Então, isso é algo que tem permeado muito, assim, em tudo que eu me aprofundo e que eu procuro trazer de novo e da forma de apresentar, né, os projetos e as escolhas, para que o cliente esteja junto nesse processo e que entenda, que fique claro, que não seja só as melhores práticas que a gente coloca lá e às vezes não é nem vista, porque no momento de uma troca, de uma mudança ali de custo, de precisar diminuir, eles vão entender o porquê daquele produto, então de que forma que a gente pode fazer essa mudança sem a gente ter um prejuízo, né, em algum dos itens que a gente aponta. Então, isso foi algo que eu tenho trazido e eu acho que ainda começando, mas que eu vejo como algo mais importante mesmo, que nós, como arquitetos, precisamos enxergar agora para frente, né? Então, isso tem sido... Fernanda, você acha que assim, as empresas ainda têm aquela ideia de que ter um projeto sustentável, de buscar a sustentabilidade, vai ficar mais caro no final? Sim, eu acho que isso ainda tem. E a gente precisa mostrar também, porque pode ficar mais claro, então a gente tem que ver formas de que não fique, até em escolha de produtos, porque hoje a gente ainda tem uma dificuldade, a gente já tem ótimos novos produtos, né? Mas a gente ainda tem dificuldade com a transparência dos processos, né, que passaram aqueles produtos que a gente especifica. E isso também é um caminho que eu acho que agora que está começando a ter mais força, e a gente vai começar a precisar avaliar os materiais e tudo antes de uma forma que a gente ainda não está acostumado, né? Eu acho que a gente tem uma mudança aí da nossa forma de atuar, de especificar, mas... Então, aí agora... o cliente, eu acho que ele já começa a entender um pouco mais. Começa a entender mais essa necessidade. Ele acompanha pela mídia e começa a entender um pouco mais o que você tem que oferecer. E aí, eu estava falando que uma questão são os produtos, né? E aí essa questão do preço pega muito, e a outra é dessa economia, né? Economia de energia, de água, e isso é mais fácil de provar e mostrar ali para o cliente a economia que ele vai ter no final, com a troca de uma iluminação antiga, com um layout mais aberto, que pegue mais áreas de janela, e automação. A gente tem muitas formas de melhorar. Ar-condicionado, né? A presença das plantas, né? Com certeza, né? A biofilia é até um conceito bem amplo, né? Que ele colocado, ele traz muitos benefícios, né? Para o escritório. Mas mesmo a biofilia precisa ser pensada se está sendo sustentável, porque nem sempre né? Então também tem isso. E a questão do carbono, do que a gente precisa mostrar, de estar fazendo um trabalho realmente preocupado com isso, né? A gente tem o carbono incorporado da construção e o carbono operacional, que é só do prédio, está ali funcionando, já existe aquela emissão. Então, tudo que a gente pode fazer no projeto de interiores e internamente para melhorar, né, essa função dos prédios, eu acho que é o nosso papel, né? Então eu vejo isso como um papel muito importante que a gente tem, né, daqui para frente. Né? Você falou da questão da transparência de processo, eu fiquei imaginando assim, esse revestimento
ele é feito pelas tiazinhas da comunidade tal que sustenta, né? Mas para chegar em São Paulo são 8 horas de caminhão, exatamente. né? Acho que é isso que eu imaginei, né? Isso, porque às vezes a gente fala, então, sei lá, bambu é sustentável, mas de onde ele está vindo? Sim. Como ele foi feito? Então, a transparência é isso, é você entender, né, a logística, o que ele passou. O processo todo, do começo todo ao esse fim, processo. Né? E as empresas agora estão se movimentando com as EPDs, né, que são esses relatórios, né, que você entende o ciclo de vida daquele produto, para aí sim você realmente saber se você está fazendo uma escolha mesmo consciente, porque não basta aquele selo verde, né? Porque senão parece, né, a gente vê no mercado, parece que tá tudo bem, tudo é sustentável, mas não, a gente precisa se aprofundar mais, né, nesse tema, e é o que estamos sendo chamados aí, né, com mudanças climáticas e tudo mais. Você fez um curso na GV, né? Sim. Que é basicamente... ambiente sustentabilidade, meio ambiente e sustentabilidade, e assim, entender essa nossa situação hoje, né, porque as empresas, elas estão olhando para isso, né, teve o Pacto Global teve esse chamamento, e muitas empresas, né, trouxeram o ESG, ele está aí, eu acho que é para ficar, por mais que às vezes pode ter algum passinho para trás, mas o caminho é esse, a gente não tem muita escolha, e a gente tem um papel nisso. Compreender isso tudo, para mim, foi muito importante para saber o nosso papel, né, nisso. Um outro movimento importante que a gente vê, e a gente conversa muito aqui também, de 14 anos para cá que você começou, os colaboradores, a faixa etária dos colaboradores vem mudando bastante. Sim, né? sim. Não houve só uma troca por profissionais, mas você vê que hoje num escritório de tecnologia, por exemplo, só tem jovens de 25, 30 anos, no máximo. Né? E no escritório de advocacia já nem tanto, né? Então você tem aí um encontro de gerações, sim, de gerações diferentes. Como é que você acha que o ambiente tem que ficar adequado a todos, que satisfaça a todos? Esse entendimento dessa flexibilidade. Nós somos diferentes, né? Sim. Os mais velhos, os mais novos. Sim, fisicamente. Então, a gente tem que ter toda essa preocupação com o bem-estar, né? E que ele vem de muitas formas, desde você conseguir adaptar uma iluminação, você ter um controle em alguns espaços, não vai ser tudo, mas alguns você tem um controle maior de iluminação, de temperatura. Isso tudo assim traz um valor muito grande para o funcionário que está visto e conseguindo adequar algumas necessidades, né? De acessibilidade, algo que eu acho que hoje já nem se discute mais tanto, porque precisa os espaços estarem adequados, em legislação. Então, e aí fazer essa flexibilidade de ambientes, né, e essa qualidade do ambiente e essa quantidade de espaços, né, diferentes possíveis para as atividades, é que eu acho que faz com que as pessoas possam se adaptar, né, dos mais jovens, e os mais jovens, né, chamam, né, essas mudanças, e as empresas, né, correm atrás, mas também tem essa questão de unir isso. De unir, personalizar, mas de uma maneira universal. Universal, né? Que atenda todos. Olha, aqui é só para jovem até de 25 anos. Exatamente. Faz tem que se sentir confortável. Os clubes, né? Não, e dos valores se perpetuarem na empresa, o conhecimento, né? Valorizar isso. Não, sim, permitir a troca de experiência entre as gerações. Exatamente. Né? Senão se fica assim, o pessoal naquele lado da empresa que tem o tênis e o fliperama estão
jovens, e aí o pessoal jogando bocha, você já sabe quem é, né? Bocha é bom, né? Bocha é bom. Mas tem uma questão também que, assim, primeiro, os jovens, eles estão pedindo mais sustentabilidade, né? Sim. Olham mais para o propósito das empresas, para ver se os valores estão alinhados, se a empresa é de fato sustentável. E é interessante quando uma empresa ela abraça um projeto desse jeito, com essa alma sustentável, para melhorar a marca empregadora dela também. Sim. Porque hoje elas têm aumentado os esforços para poder tirar as pessoas que estão no home office, que seja 1 ou 2 dias por semana, para ir mais tempo para o presencial. Então, acho que é todo um conjunto de coisas que acaba fortalecendo a marca, fortalecendo a empresa para as pessoas irem, voltarem para os escritórios com orgulho de falar, putz, aqui é um lugar que, assim, respiro sustentabilidade, né? E uma coisa que eu acho muito importante é a coerência, né, do discurso da empresa, de como ela vive ali, das escolhas que ela está fazendo ali para o dia a dia. Então, eu acho que essa coerência é algo fundamental para o funcionário, né? Dá confiança para ele. Confiança, né? E traz o valor, né? Ele está ali muito mais enraizado ali na cultura, né, da não empresa. ter o greenwashing, né, de mostrar que faz alguma coisa quando no fundo não está nada preocupado. Exatamente, né? Então tem muito essa importância, né? E com as pautas ESG, você tem um trabalho que as empresas fazem para os seus produtos, mas também para a sua atuação corporativa, né? Então, aí a gente tem o espaço, né, onde a gente pode atuar, e que é importante que a gente esteja coerente com a conduta, né, da empresa. Em algumas é mais simples a conversa, por empresas que já nascem com o intuito, né, sustentável, ou que estão passando por processos assim, e outras que ainda é um caminho, que nós como arquitetos temos que apresentar e falar assim, olha, isso é uma demanda e isso seria interessante, e aí vamos conversando e adaptando, né, o que vai ser da trajetória de cada projeto, né? Falando em conversa, geralmente com quem você conversa mais na hora de estar entendendo o projeto, quem é que entra em contato com você, se é o dono da empresa, se é o dono do dinheiro, ou se é o dono das pessoas, digamos assim. Ou é o facility, ou é também? a da empresa. Isso depende um pouco. Tenho né? trabalhado com empresas assim menores, que aí é ali o dono, o diretor, mas que geralmente junta com ou alguém estratégico que está mais perto das equipes, ou RH, mas se tem o facilities, né, vem ali desde o início, ali na construção do conceito, mas, né, do RH também trazendo essas demandas o que funciona hoje na empresa e o que eles querem melhorar. Então isso é bem importante. E, geralmente, assim, é legal, nem que seja uma entrevista, uma conversa com pessoas ali mais estratégicas mesmo do dia a dia, né, das equipes. Hoje a gente percebe que o arquiteto, além de fazer projeto, ele tem que entender muito do negócio do cliente. Porque às vezes o cliente passa um briefing que, na verdade, não é o que ele precisa, é o que ele pensa que precisa. E você consegue enxergar de uma forma mais prática e entregar uma solução, uma sugestão, né, que seja mais interessante para o cliente. É claro que o cliente precisa saber ouvir e você precisa saber convencê-lo de que, olha, esse espaço aqui da sala de reunião é melhor ficar para esse lado aqui, porque aqui fica mais perto do pessoal vamos dizer, de tecnologia, ou comercial ficar mais para lá, que é mais barulhento, então fica mais isolado, o café para cá, que centraliza todo mundo, porque o cliente muitas vezes não sabe, ele pensa que sabe, mas não sabe. Eu acho que a gente tem um papel assim, saber ouvir,
entender a demanda deles, né? Então, às vezes eu falo, às vezes o cliente está muito preocupado, aqui é isso, aqui é aquilo. Assim, me explica exatamente o que você pretende, né? Porque às vezes ele está pensando isso com alguma intenção de interação, de o equipe, desejo, né? Aspiracional. Então, assim, me explica como funciona. Então, você sabendo ouvir, né? Entendendo, aí você consegue propor, né? Olha, mas eu acho que é melhor a gente liberar aqui as janelas de salas, porque você vai ter um ganho assim. Então, eu acho que é esse o caminho, é conseguir entender, escutar, né, escutar, para aí sim a gente vai, empresa, né? Isso, aí a gente vai estudar aquele ambiente, né? Porque tem que nascer ali o design daquele espaço para aquela demanda, né? Então, e aí você vai apresentando e mostrando o porquê, mas para chegar no objetivo dele, né? Que eu acho que é essa. Tem que ser muito psicóloga também, né? E paciente. Eu imagino, né? Agora, eu fico imaginando, assim, entre pegar uma empresa grande e uma empresa pequena, qual que é mais difícil fazer? Porque, por exemplo, empresa pequena, você fala com o CNPJ, mas é muito mais um CPF que você está falando que a pessoa que é o dono. Aí fica um residencial corporativo. Né? Às vezes acontece sim. Às vezes quando é muito grande, assim, também é tudo muito standard, né? Tem Olha, existe, não dá para dizer assim o mais fácil ou o mais difícil, porque às vezes num grande o facility você está lidando com outro arquiteto e que fala a sua língua e tal. E não necessariamente você precisa, né, tratar assim. Então tem outras que não, você está lidando com um advogado, enfim, com qualquer outra profissão. Que acha que é arquiteto. Então, e aí você vem trazendo, né, as questões que você tem a obrigação, o papel de trazer, né, ali para eles entender a importância de pensar aquele projeto, né? Então, assim, depende muito das pessoas para dizer, né, o que flui melhor ou não. Geralmente, quando você tem muita gente para provar, fica complicado. Então, o que é bom é ouvir muita gente para conseguir captar um pouco mais ali o clima, né, da empresa, mas as aprovações serem um pouco mais diretas, né? Então, digamos que esse seria o caminho mais ideal. Tranquilo. Como é que você enxerga o ano que vem para o mercado de planejamento de escritório? O que você acha que vai estar a tendência a mudar, vai evoluir? Como é que você... A gente tem algumas tendências vindo, né? Assim, tanto de tecnologia, de inteligência artificial, de sustentabilidade, e dessa questão do retorno, né, do colaborador para dentro do colaborador, e que ainda vão ter ajustes aí, né, dos espaços e equipes que podem ficar no híbrido. Enfim, eu acho que a gente ainda vai estar num momento de ajustes, mas eu espero que nessa questão de conscientização, de melhorar as nossas práticas, né, de construção, que os retrofits tomem um espaço que já vem aumentando. A gente tem ótimas, né, iniciativas, mas eu espero que isso se fortaleça bastante. Eu acho que tem todo um caminho aí propício para isso. Então eu vejo dessa forma, e a gente se consolidando nessas questões. Você já atuou em algum retrofit de uma obra antiga para atualizar? Sim, já tive trabalhos assim, que é junto com retrofit, a arquitetura de interiores, né? E mesmo assim, mais recente, por exemplo, um escritório que eu fiz no centro, ali, que é num prédio antigo mesmo, área de calçadão, né? Então, assim, você vê que um andar que você faz, o que você traz ali para o prédio foi piso recuperado, iluminação, né, o gasto de energia, né, com LED muito melhor, e aí você traz todo algo, né, ali para aquele espaço, e esses investimentos, né, no centro e nas áreas já construídas e que precisam atualizar,
tudo isso é muito positivo, né, assim, para a cidade. Então, assim, dessas duas formas, junto, eu acho que o retrofit com a arquitetura de interiores é um caminho que é o ideal, né, para a gente, mas a gente, enfim, também, só com interiores, acho que a gente tem muito trabalho bom e assim para ser feito, né? Acho que o mundo hoje já não para a gente ter alguma mudança, não adianta a gente só construir bem. Que bom que estão se construindo bons prédios, certificados, né? Mas isso é pouco, a gente precisa olhar para o que está construído para conseguir ter uma mudança realmente nas emissões de carbono. Até porque assim, no retrofit você não está produzindo, não está tendo uma pegada de carbono porque a pegada já foi dada. O carbono incorporado já foi tá gasto, né? Então agora é melhorar o que está feito, né? Exatamente. Quando você fala do carbono incorporado, que assim é uma coisa, para mim é um conceito interessante que eu conheci graças a você, né? Que a construção em si, às vezes eu não vejo, não sei, visão de leigo, né? Como que ela pode estar também se modernizando, entre aspas, para poder diminuir sua pegada de carbono. Né? Eu imagino que vocês também devam ter um trabalho junto às construtoras de ter essa transparência de processos também, né? Como é que é isso? Sim. O carbono incorporado, ele é tudo que envolve aquela construção. Então, os materiais que a gente especifica, mas ele é também a logística da obra, né, os transportes dos materiais, tudo isso forma esse carbono gasto naquela construção. Então, é bem complexo e os processos das construtoras, eles vão contar muito para esse fim. Então, eu acho que todos os setores tem que olhar para dentro e ver, né, qual a sua contribuição. E é lógico, a gente pode ajudar na questão de melhorar dentro do canteiro de obras, né, de reciclagem, do que sai, dos entulhos, e também de reaproveitar o máximo possível, ver as oportunidades dentro do projeto, né? Então, tem dividido, né, acho que em todas as áreas, assim. Mas isso tudo realmente essa preocupação de construir melhor, né? E você trabalha, assim, da conversa que a gente teve, tentando lembrar aqui, porque a idade às vezes ela prega umas peças na gente, né? Você trabalha muito com parcerias, né? Então, para os projetos você vai buscando. Imagino que com as construtoras também, né? Também. Geralmente você acaba indicando para o cliente a construtora. Sim. Todas que trabalham com você já sabem disso, né? Do tipo, lá vem a Fernanda, ela vai pedir isso aqui. Não, assim, a gente também tem que ir, né, tem as responsabilidades, né, que eu né, tenho até onde eu consigo ser responsável ali, que é dentro do meu projeto. Mas é lógico que a gente vai buscando os parceiros com melhores práticas, né, sem dúvida. Sem dúvida. Fernanda, me fala como é que foi esse ano para você, se já acabou o ano praticamente, né? Como é que foi o ano de movimento, de projeto, e como é que você está enxergando o ano que vem? Esse ano, assim, para mim, pessoalmente, começou devagar. Foi lá para julho que ficou melhor. E aí, estabeleci alguns projetos que estão vindo. E eu estou bem esperançosa com o ano que vem, espero que seja próspero aí para todos Você nós. tem alguém que cuida da parte de relações públicas, de marketing? Não. Então, assim, núcleo pequeno mesmo, né, com outros arquitetos, e eu faço parcerias conforme as demandas. Tá. Então, parcerias essa parte com construtoras, com arquitetos. Com arquitetos, com arquitetos também. também. É isso que costumam trabalhar comigo. Ou que ela chama, né, dependendo do tamanho da obra. Também tem. A arquiteta está sempre ali nos executivos, outro mais nas imagens e tal, mas aí dependendo de escala, assim, a gente vai se unindo, né? Parcerias. Isso que é importante.
E como é que está a tecnologia hoje? A gente fala tanto de IA e AI. Pois é. Para mim é um desafio, mas eu vejo como, enfim, tem possibilidades incríveis, né, de melhora de processos. Falando de sustentabilidade, você tem assim possibilidades de análise dos espaços, de trazer soluções e tudo que é muito bom, muito positivo. Mas eu acredito que a criação é do ser humano, é da experiência, é do sentir. Então, assim, eu ainda sou dessa geração. Eu acho que tem uma mudança que aí trouxe uma mudança estética, né? Assim, a gente foi meio que se acostumando a ver vídeos e tal, que a gente já, né, mistura um pouco ali no nosso imaginário. Mas eu acho que talvez um tempo aí mais para frente vai falar, nossa, isso tem uma cara de 2025, 2026, sabe? Tipo, Datado, né? que é aquela imagem que está vindo muito forte para a gente, né? Então, isso é algo que eu evito, sim. Eu gosto mais da ferramenta, como melhorar os processos, melhorar a forma de apresentação, de facilitar para o cliente. Isso ganha tempo, é incrível, e né? assertivo, né? Mas acho que como toda expressão artística, né? Eu valorizo o que é uma expressão humana, né? Mesmo, apesar de a gente já está inundado, músicas, filmes, né? Mas quando é uma coisa assim mais comercial, mais rápida, mais rede social, funciona porque vai ali para a sua função e passa. Mas as coisas que a gente quer que permaneça, eu acho que tem que estar carregada desse olhar, né? Até porque não tem uma inteligência capaz ainda de ter empatia num brief com o cliente, né? Exatamente. Tem isso também, né? Precisa bater, né? Nossa, dá uma semana, já que já tem. Daqui a pouco já tem. Fernanda, você pode contar dar um exemplo de um case que tenha sido interessante para você fazer, como projeto e resultado? Você não precisa citar o nome da empresa, se não quiser, mas o que teve de destaque especial que foi o seu escritório que desenvolveu? Bom, estou aqui pensando. Bom, eu tenho enfim, alguns escritórios de advocacia que eu tenho atendido e tem dado bons resultados também. E eu acho que é uma área que foi um pouco que veio depois da pandemia querer mais esses espaços, né? Que eu acho que antes já era mais a área de tecnologia e que aos poucos pôde se abrir um pouco mais, né? Então, acho que isso é algo bem interessante. Também, recentemente, um trabalho onde a gente fez mais as áreas comuns, foi recepção, corredores e cafés, né? Que o cliente queria trazer a identidade dele. Então, isso foi bem bacana também e que eu acho que vem um pouco no que eu estava dizendo, que às vezes a arquitetura ela não pode ser descartável, as coisas, né, precisam ser construídas da melhor forma para durar. Eu acho que esse olhar, o design precisa caminhar mais para isso, né, de ser menos cenário e mais espaço durável. E aí, aonde é a identidade, onde é a coisa mais rápida, ela pode estar de outras formas, em cor, em elementos, em coisas que você retira e reaproveita. E esse cliente a gente teve a oportunidade de fazer, realmente trazer muitas coisas. Era um cliente com muitas referências e coisas que ele queria mostrar do trabalho e que a gente usou em cor de parede, em comunicação visual, artistas e assim, é bem legal, porque eu acho que o que é piso, o que é iluminação, está feito para que aquilo dure muito tempo. E as outras coisas, elas estão feitas de forma que pode trocar, tem uns cartazes na parede, uns quadros com iluminação que ficam e você facilmente
troca os cartazes conforme vai mudando as demandas dos projetos e dos filmes, no caso, estúdio de dublagem, então, conforme os filmes que eles querem apresentar, que fizeram. Então, assim, eu acho que isso é um caminho bem importante, assim. O escritório de advocacia que você está falando? Não. Esse é um estúdio de dublagem, então é um outro universo. Que é um ambiente mais rigoroso do que o de advocacia, brincando, obviamente. Mas eu imagino que os escritórios de advocacia também estejam se forçando, de uma certa forma, a mudar, como você está falando, porque a gente está tendo uma nova geração de advogados também, né? Também. Apesar da cultura ser tradicional. Né? Mas eu acho que assim, a seriedade não é só ter o mogno, né? Exatamente. Tem isso, né? Mas durante muito tempo a questão da hierarquia pela sala e tal, né? O Dante fez muito projeto de escritório, Sim, participei. Inclusive de um vizinho meu, há muito tempo. Um grande escritório hoje que tem quase 1.000 funcionários. Olha que legal. Faria Lima, Machado Meyer. Você lembra do Machado Meyer? Lembro sim. Eu até teve lembrando assim, projetos, né, com o Dante, teve um escritório de advocacia, foi um escritório menor até, mas no final que eu acompanhei todo, né, o projeto com ele e tal, no final da obra o cliente falou assim para mim: nossa, Fernanda, quando eu contratei um arquiteto, eu não sabia que eu estava contratando um artista. Eu falei, pois é, olha que coisa boa de se ouvir, isso, né? Eu falei assim, é nesse lugar que eu quero estar, né? É isso que faz sentido, né? Conseguir traduzir o sonho, porque você saber ouvir e trazer do que você pode agregar da sua vivência e do seu olhar, né? Então, olha que bacana, né? É porque tem que ser bonito e funcional, né? Acho que são dois pontos que eu, como um jornalista que entendo muito de arquitetura, né? Porque a beleza em si, embora o Vinícius dizia que a beleza é fundamental, né? Mas pera lá, né? Tem que ter a funcionalidade também. Porque às vezes tem isso, né? Porque às vezes escritório é funcional. Porque às vezes, até quando você falou de um ambiente de trabalho instagramável, né? Acho que por algum tempo as empresas se preocuparam muito com isso, né? Eu acho que assim, a gente teve dessas evoluções, até que a gente falou um pouco do desenho, do escritório, a gente chegou num momento muito de cenográfico mesmo, de tentar trazer a identidade do cliente, mas de formas assim, na arquitetura. E isso, a gente precisar demolir uma coisa porque mudou o momento da empresa, isso não faz muito sentido, né? Eu acho que a gente precisa ter um olhar do melhor espaço para aquele ambiente, para aquela empresa, que possa ser durável, né? Que uma outra empresa, se você tem um ótimo piso, um bom aproveitamento. E que preserve, né, a história da proposta, né? Exatamente, que você possa mudar outras coisas. Então, essa visão é uma responsabilidade nossa colocar, né, do que é. O que é para durar é na escolha do material, de você colocar um material mais durável e tal. E o outro que não é para ser, que seja algo fácil de reciclar ou de trocar, de levar para um outro lugar, no caso que a empresa saia, uma coisa muito específica dela, ela vai tirar dali, vai levar, né? Mas que não precisa desmontar, mudar um layout, porque aquele layout era... Né? Então, assim, eu acho que entender o espaço, né, é importante, é um caminho importante. E essa leitura que você faz, né, da sua impressão como arquiteta para o projeto, a descrição disso é que vai convencê-lo a te contratar em relação ao outro projeto. Né? Então, você tem que ser muito assertiva quando você fizer essa apresentação. Né? Acho que isso que convence. Sim, as vantagens disso para eles. Né? Você falou da questão do artista, né? Eu sempre fico curioso que como é que integrar a arte num projeto, né? Quer dizer, você tem a arte da iluminação, né? Você tem a arte do ar-condicionado, que é difícil, né? É difícil. Você tem a arte da biofilia. Mas eu falo da arte, assim,
não é o jogo da cor da parede ou não, mas assim, não, é de você ter um artefato ali que você já imagina aquela peça específica para um canto, ou de repente criar um painel. Sim, mas eu acho que é mais, até nesse caso que eu falei, foi mais a solução completa, sabe? Sim, a orquestração. Porque o que vale é como você se sente, né, no ambiente, é esse bem-estar, a função ser cumprida do que você vai fazer lá da melhor forma, né, e da forma que agrade tanto o visitante que vem e que, né, gosta de chegar nesse ambiente, as pessoas gostam de recebê-lo e trazê-lo lá, mas para quem está lá todo dia, né? Sim, então, eu acho tem que ser um lugar que não vai enjoar, né? Que a arquitetura é isso, não é uma peça, né? É essa fazer isso tudo junto, né? Casar e dar o melhor resultado. Eu fico. A minha grande curiosidade é assim, de botar um quadro, sabe, de sugerir isso. Quando a gente consegue, é maravilhoso, né? Quando sobrou a verba. Eu fico imaginando, às vezes, você tentando vender uma ideia, às vezes, assim, totalmente fora da caixa para o cliente, o trabalho que deve ser. Porque você está vendendo o seu sonho também, né? Mas a gente tem que, assim, entender onde você está pisando. Então, eu sou muito de dançar conforme a música, Perfeito. Sabe? Então você, nessa leitura, desse ouvir, você sabe quem é o cliente que está aberto a isso, a uma proposta, e o que não, é a verba, tal, e aí você faz o melhor dentro daquilo que você tem, né? Então, não sou eu acho que eu sou bem, assim, racional nesse sentido, mas é você saber onde você vai pisando. Tem cliente que ele puxa de você, né? Eu acho que nossa, os melhores projetos assim foram clientes que falaram assim, não, traz mais, eu quero além, né? Então, e aí você trabalha junto e aí realmente tem resultados muito bacanas, né? Que eu fico, nossa, eu fico imaginando assim, justamente isso, né? O interesse de inovar, que todo mundo fala que todo mudo tem que inovar, né? Pois é, e ter que estar trazendo, fica uma obrigação danada, né? Fica uma coisa draconiano isso, muito draconiano. Assim, a minha ideia até cito de você do in situ, do local, in loco, do que é o melhor para aquele local, sabe? Então é assim, é aquela empresa, o local e o que nasce, né, daquilo. Então eu tenho muito essa visão de tirar o melhor daquele ambiente, né? Tirar o melhor daquilo que você já tem. Projeto, né? Exatamente. Tá, que eu ia fazer essa pergunta, por que é situ? Vem daí, por exemplo, na arte contemporânea fala site specific, né? A obra feita para o local. Então, e a gente usa o in situ, o in loco, né? Então, o situ assim, é o lugar, foi daí que surgiu. Do lugar. Não, e é bom, hoje está falando de voltar para o escritório, é in loco, né? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Que sejam melhores espaços, né? Trazer o melhor. Eu não lembro se a gente conversou, como é que você caiu na arquitetura? Nossa, difícil, né? Bom, A menina de Niterói, né? Pois é, nascida lá em Niterói. Eu não tenho, assim, dos meus pais, não veio assim, eu meio que fui descobrindo mesmo. E na época de prestar vestibular, que tinha ali de fazer cursinho, tinha uma turma específica de arquitetura, né? Então você já decidiu, humanas, exatas, ou arquitetura? Arquitetura. Aí eu falei, arquitetura, né? E aí eu vi uma palestra, eram estudantes da FAO que foram na escola fazer, aí aquilo ficou, e dessa moça até que conforme apresentou, né, o que era a faculdade de arquitetura, para mim aquilo foi novo, eu não pensava muito sobre isso. Ela falou assim, por que arquitetura? Eu lembro até hoje,
não é só aquele prédio, é todo o entorno, é todo o impacto que aquilo gera. Eu falei, nossa, que... Vou mudar o mundo. Olha só, a urbanização, né? A arquitetura, o urbanismo. Então, assim, e ali me nasceu, e aí no curso eu falei assim, eu vou fazer de arquitetura, porque aí eu já... Aí fiz desenho arquitetônico e tal, aí eu já estava já estava nesse mundo. Eu pensei assim, não, tinha o pessoal ali do grupinho que ia prestar arquitetura, o grupinho mais interessante, das pessoas mais interessantes, eu vou para lá também. Mas a arquitetura, eu acho que como formação, você tem muitos assuntos, né? Você estuda história da arte, você estuda planejamento urbano, desenho, matemática e estrutura. Então eu acho que dá uma visão assim, eu não sei, eu acho que os arquitetos têm conversas boas, né? Não é tão assim dessa... Mas, e aí dentro aqui depois a gente vai entendendo que tem áreas diversas, né, de atuação e aí sempre me interessou a questão mais coletiva, né? Então, eu trabalho com interiores, mas eu acho que é esses espaços coletivos que realmente me chamaram mais atenção nesse caminho. E onde você busca inspiração? Aí depois você faz a sua... Eu ia falar quase isso. Inspiração? Bom, dos espaços, viagem, eu gosto de trazer de outras áreas, assim, eu acho que é isso que eu acho que faz trazer algo interessante para aquele, é quando você pega de alguma outra coisa que não é bem arquitetura ou que não é um escritório, né? Não sei, depende um pouco, mas aí cada coisa eu acho que você, né, trazendo ali, que seja das artes, das artes plásticas, e enfim, eu fui na Bienal agora recentemente, você faz um mergulho, né, e você essas referências que em algum momento, né, te acende ali alguma ideia e inspiração mesmo. Eu gosto. Fernanda, quem são os 3 ídolos arquitetos que você admira? Nossa! Ídolos arquitetos. Tá falando só de São Paulo, Brasil? Não, de quem ela quiser. Nossa, que difícil. Essa não estava programada. Não estava. Bom, eu acho que assim, a Lina Bobardi sempre foi minha grande referência de ser uma arquiteta, né, mulher, de ter na arquitetura dela um peso, né, que né, não é tão feminino, mas um peso ali de ser democrático, de ser sempre aberto, né? De ter um diálogo com a sociedade, assim, isso sempre foi muito encantador, assim, para mim. Ela fazia móveis também, né? Sim. Coisa que as pessoas acho que não conhecem e tanto, muito envolvida no mundo das artes, né? Sim. Enfim. Então, isso vai parar nela ou quer? Poxa. Tem que ter feito a lição de casa. Depois você me fala. Tá bom. Não, mas Lina é interessante porque foge muito daquela resposta meio Oscar Niemeyer, né? E acho que das conversas que a gente teve e que essa pergunta surgiu, ninguém nunca mencionou a Lina. Olha lá. Ninguém nunca mencionou a Lina. Muito, muito, muito legal isso. Tem uma crítica de arquitetura que trabalhou comigo durante muito tempo, infelizmente já faleceu, e ela trazia muitos arquitetos de fora do Brasil para visitar São Paulo e vendo obras, né, e para escolher a obra mais interessante que eles elegeram, né? E foi eleito o Sesc Pompeia. Sesc Pompeia, uma obra mais completa, densa, rica. Muito, né? Nossa, eu sou fã realmente de Sesc Pompeia, um espaço assim para se frequentar. Né? Pois é. Você vê a urbanidade, né, daquele espaço, né? E a visão que ela teve ali daqueles galpões
E você vai lá, está sempre cheio de vida, de possibilidades, flexibilidade do uso, né, daqueles espaços. Sim. Então, eu gosto muito do MASP porque assim, é uma leveza, né, que sustenta, né? Eu também já falaria nisso, mas foi dito pela crítica. Tudo é o vão do MASP, né? E um lugar assim aberto, sem nada, é o grande espaço de encontro. Né? Exatamente. É algo assim que é incrível. A gente está chegando no final, mas você já falou o que da tua impressão de arquitetura, mas eu queria que você falasse o que é ser arquiteta dentro dessa tua visão de arquitetura. Legal. Facinho. Facinho. Bom, para mim ser arquiteta é poder melhorar o nosso ambiente construído. Né? Então, isso eu acho que é uma responsabilidade, porque é o local onde se desenvolve a vida, onde a gente trabalha, onde a gente vive, mas esse é um encantamento, né? Eu acho que é isso que encanta e que faz lembrar que é o que, né, que é onde eu quero seguir, né? Então é isso. Muito bem, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado bom, foi mais ótimo. uma vez. Onaga, muito obrigado. Tentei me equiparar hoje a você no visual, mas muito elegante. Anos-luz disso. Ótimo. Muito elegante. E obrigado a você que está nos assistindo, que nos assistiu. E se você não fez sua inscrição no nosso canal no YouTube, por favor, faça para assistir outras entrevistas como essa. Até mais. Obrigado.